Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal Migrar TNZ, especialistas em vistos para a Nova Zelândia. Eu sou Antônio Franco, consultor licenciado de imigração. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Working Holiday Visa. Na verdade eu vou falar bem pouco sobre o visto e eu vou trazer algo que eu acho que é muito legal para vocês que pretendem no futuro aplicar para o Working Holiday Visa, que é o passo a passo de como fazer essa aplicação. Então, na primeira parte do vídeo, eu vou estar falando sobre os requisitos gerais e na segunda parte eu vou estar mostrando o passo a passo das informações que são necessárias para o preenchimento do formulário. Na verdade, eu vou entrar online no formulário da imigração e vou mostrar para vocês passo a passo o que cada seção significa e quais são os tipos de informações que vocês precisam completar no formulário. O Working Holiday Visa, ele é um visto que ele possibilita os países, os cidadãos dos países que têm acordo viajarem por um ano com o propósito de trabalhar e fazer turismo, viajar, passear pelo país. Então, o Brasil tem um acordo com a Nova Zelândia de 300 vistos de Working Holiday por ano. Da mesma forma, a Nova Zelândia tem com o Brasil os mesmos 300 vistos para que neozelandeses que queiram vir para o Brasil passar um ano viajando e trabalhando também possam fazer. Quais são os requisitos básicos? Você precisa ter a idade entre 18 e 30 anos no máximo, a comprovação financeira é de $4.200 e a imigração também pede a comprovação da sua passagem de retorno, que eu considero aí algo em torno de $1.200 a $1.500 neozelandeses. Tá? Essa comprovação financeira ela não é feita no momento da aplicação. O que pode acontecer, a imigração tem o direito de fazê-lo, é que quando você chegue na Nova Zelândia, no aeroporto, a imigração pode pegar você e falar assim, olha, cadê o seu dinheiro, cadê seus fundos? Deixa eu ver se você tem. Ah, mas está na conta bancária. Não, então abre a conta bancária. O que eu sugiro é, se você conseguiu o seu Working Holiday Visa e já está de malas prontas para a Nova Zelândia, vale a pena já deixar tudo agendado aqui no Brasil para que você tenha acesso pelo seu celular ou pelo seu laptop à sua conta. O outro requisito é o raio-x do tórax. O Brasil está na lista de países considerados com alto índice de tuberculose. E para isso a Nova Zelândia exige que pessoas que são de países com alto índice de tuberculose, se permanecerem na Nova Zelândia por mais de 6 meses, precisam apresentar um raio-x do tórax. Só que esse exame de raio-x ele vai ser solicitado somente depois que você submeter a aplicação do seu visto de Working Holiday e caso o seu visto seja aprovado. Aí você vai receber um e-mail da imigração dizendo, olha, parabéns, seu visto foi aprovado, precisamos do exame médico. Eles vão dar um prazo para que você faça. Esse exame de raio-x ele precisa ser feito por um médico credenciado da imigração. Então você tem que ter muito cuidado, porque não tem muitas opções, não são muitas clínicas disponibilizadas no Brasil. Se você mora de repente numa cidade menor, ou longe de uma capital, de uma cidade grande, talvez você tenha que se organizar para viajar para fazer o exame. Quando você faz esse exame, a imigração, a clínica já gera um código e esse código é enviado diretamente para a imigração. Então é importante que você já leve junto para o exame o número da aplicação do seu visto, porque quando você tem esse visto aprovado, você tem um número de cliente, que esse número de cliente é um número que vai ser seu para sempre, para todos os futuros vistos da Nova Zelândia, e o número da aplicação, que é referente àquela aplicação de visto. Então você leva isso junto com o seu passaporte para a clínica ou para o médico credenciado, e aí eles vão enviar isso diretamente para a imigração. Aí a imigração vai receber e falar, ok, não tem nenhum problema no raio-x e aí o visto está finalizado. Muito importante também que você atenda os critérios de caráter. Então, eles fazem perguntas como se você tem algum problema criminal, se foi acusado de alguma coisa, você já ficou ilegal em algum país, teve algum visto negado. Se você responde positivamente alguma dessas perguntas, você vai ter que justificar logo abaixo e isso pode impactar na aprovação do seu visto. Então, vai receber aquelas 300 aplicações e vai ver se todos aqueles 300 primeiros atenderam todos os requisitos necessários, são eles que vão receber o visto. Caso, por exemplo, 10
daqueles aplicantes não atenderam os requisitos necessários, a vaga já fechou. Assim, o sistema, quando atinge os 300, ele fecha. Se daqueles 300, 10 não conseguiram o visto por não atender todos os critérios, aquelas vagas não são reabertas. Então é muito importante ter velocidade na aplicação desse visto. Por isso eu vou fazer o passo a passo e mostrar para você uma dica bem legal de como deixar tudo pronto para que você tenha velocidade na aplicação do seu visto. O Working Holiday Visa do Brasil especificamente, ele é sempre aberto entre setembro e outubro de cada ano. Esse ano, infelizmente, 2020, não teremos por conta da pandemia, a imigração suspendeu. Esperamos que em 2021 eles voltem a abrir o Working Holiday Visa, e ele é sempre definido pelo horário da Nova Zelândia. Então, por exemplo, supomos que esse ano fosse abrir em 10 de outubro. 10 de outubro às 10 horas da manhã. Essas 10 horas da manhã é o horário da Nova Zelândia. A Nova Zelândia está 15 horas à frente do Brasil. É necessário também apresentar um seguro viagem, porque com o Working Holiday Visa você não está coberto pela saúde pública da Nova Zelândia, então é muito importante que você tenha um seguro viagem. Muito importante também que já deixe um cartão de crédito disponível, habilitado, porque o Brasil também, questões de cartão de crédito, muitas vezes você vai tentar fazer um pagamento internacional, porque o cartão de crédito precisa ser internacional. Se você não autorizar ou não pré-autorizar o seu banco, a sua operadora do cartão para passar aquele valor, vai chegar ali na hora que você vai pagar, que você vai submeter o visto, ele vai ser declinado por questões de segurança, e aí você também pode perder o prazo provavelmente você vai perder o prazo de aplicação. O Working Holiday Visa, ele não permite que você tenha dependente naquele visto. Então, se tiver alguém viajando com você, eles têm que aplicar os próprios vistos. E mais uma dica bem legal para finalizar, a gente sabe que no Brasil existem muitas pessoas com passaporte italiano, passaporte alemão. E o que você pode fazer, caso tenha um desses dois passaportes, é que para a Itália e para a Alemanha não existe uma cota máxima de vistos de Working Holiday Visa. É ilimitado, ele é aberto 360 dias por ano. Então, se eu tenho um passaporte italiano, se eu tenho um passaporte alemão, eu posso ir a qualquer momento no site da imigração e aplicar para o visto. O Working Holiday Visa, ele começa a contar, o seu visto ele começa a contar a partir da data que você chegou na Nova Zelândia. E aí ele tem 1 ano de validade. O Working Holiday Visa permite que você trabalhe por 3 meses em cada empregador e que você estude por até 6 meses. Muita gente me pergunta, mas por que eu só posso trabalhar por 3 meses? Porque a proposta do visto é trabalhar e viajar. Então não faz sentido você chegar na Nova Zelândia e permanecer num único empregador pelo período de 1 ano. Isso significa que você não vai estar viajando, você não vai estar desfrutando do propósito do visto. E o segundo ponto é que as leis da Nova Zelândia, assim como no Brasil, determinam que se você trabalhar para o mesmo empregador por mais de 3 meses, você cria vínculos empregatícios. Por isso que aqui muitas vezes trabalhos temporários têm duração máxima de 3 meses. Na Nova Zelândia é a mesma coisa. Se você permanecer no mesmo empregador por 3 meses, você pode criar vínculos empregatícios. Uma outra dúvida também é, Antônio, eu posso aplicar 2 vezes para o Working Holiday Visa? Não. O Working Holiday Visa ele só é emitido e concedido uma única vez. E qual a validade máxima? 1 ano. Mas, se no período desse 1 ano você trabalhou por até 3 meses, sendo período contínuo ou intermitente, em algum trabalho relacionado à fazenda, à vinicultura, você pode solicitar a extensão desse visto por mais 3 meses. E aí é o tempo máximo. Então agora a gente vai para o passo a passo. Vou mostrar para vocês como funciona a aplicação do visto de Working Holiday Visa. Ponto muito importante, pessoal. Eu estou fazendo essa simulação da mesma forma como vocês podem fazer através da cota alemã, para que eu possa copiar todas as informações que existem no formulário e já deixar antecipadamente as respostas do que eu preciso responder na aplicação do meu Working Holiday Visa do Brasil. Então, o que você consegue fazer? Você consegue já antecipar quais são as informações que você vai precisar naquele formulário e já, por exemplo, digitar tudo no Word, na sequência das perguntas.
Mas é muito importante que você não submeta essa aplicação. Se você submeter essa aplicação, ela vai chegar para a Nova Zelândia como uma aplicação fraudulenta. E isso pode gerar um problema seríssimo para você. Eles podem entender que você tentou forjar uma aplicação, tentou fraudar uma aplicação. Então, você faz com cuidado, você vai criar o login no site da imigração, e aí você vai começar a preencher, vai começar a analisar ali o que é preciso, copiar no Word, e aí depois é só copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, até o final. Isso faz com que sua aplicação tenha você consiga passar nas páginas do formulário de forma mais rápida, e aí ter mais chances de conseguir o seu Working Holiday Visa aprovado. Então vamos lá para a aplicação do visto do Working Holiday, as informações que são necessárias. Então, pessoal, vamos lá ver como é que é o passo a passo para conseguir fazer da melhor forma possível o Working Holiday Visa. Você vai entrar no site da imigração, immigration com 2 M's.govt.nz, e aí, ao entrar no site, você vai ter esse botãozinho aqui meio rosa, meio magenta, você vai clicar. Se você não tiver ainda uma conta criada, você vai ter que criar a conta, e aí você vai receber um e-mail confirmando que você criou a conta, e depois você pode entrar para fazer o login. Quando você entrar, se for a primeira vez, ele vai te dar a opção de você escolher o visto que você quer fazer, que é o Working Holiday Visa, e o país que você vai escolher para aplicar o visto. Você vai ver que quando você entrar, o Brasil vai estar fechado. Existem alguns países, Alemanha e Itália, que eu mencionei anteriormente, tem cotas ilimitadas. Eu escolhi a Alemanha, tá, para usar esse exemplo. Então eu escolhi lá a Alemanha e comecei a preencher o formulário. Esse formulário está aqui, ele pode ser salvo, tá? Se você quiser fazer alguma coisa desse tipo, muito cuidado para que quando você for editar o formulário, você não submeta, tá? Porque os links aqui são muito próximos. Se você submeter, você pode ter problemas, porque a imigração pode considerar que você tentou fazer uma aplicação fraudulenta. E ninguém quer isso. Então eu vou clicar aqui no editar. E a gente vai aqui, ó, para a primeira página. São 4 páginas, basicamente. Não é uma aplicação longa, não é um formulário longo. Tá? Então, nessa primeira parte, você vai colocar sobrenome, nome, o título, né, Mr., Miss, enfim, o que for aplicável para você, o sexo, data de nascimento, país de nascimento. Eu coloquei Alemanha, mas você vai precisar colocar Brasil, mesmo que você tenha um passaporte alemão, se você não nasceu lá, porque tem uma diferença. Aqui é o país de nascimento, não o país do passaporte. Então você vai colocar Brasil. Aqui é o seu endereço, então número, nome da rua, bairro, cidade, estado e o CEP. O CEP colocar sem tracinho, tá? Com tracinho ele vai dizer que tem mais números do que o suficiente. O país, aqui você vai colocar um número de contato. Não precisa colocar o mais aqui, só seguir o exemplo aqui, ó, do código. O seu e-mail ele já vai aparecer, porque é o e-mail que você fez o login. Se você é representado por algum Immigration Advisor, você coloca que não, porque se você colocar sim, você vai ter que ter alguns documentos extras, né? A não ser que você, de fato, tenha a representação de um Immigration Advisor, aí você coloca sim. Método de comunicação, ele já vem o e-mail como padrão, e aqui ele pergunta se você tem um cartão de crédito Visa ou Mastercard. Essas são as únicas 2 bandeiras que são aceitas para o pagamento. E aí, você clica Next, você vai para a próxima página, vai pedir o número do passaporte. Essa opção aqui você pode copiar e colar, tá? As 2 opções aqui, até de confirmar o número de passaporte, você pode colar novamente. Data que o passaporte expira e o país que o passaporte representa. Então, se você é brasileiro, mas tem um passaporte alemão ou italiano, você coloca aqui. Você tem que colocar também um outro documento, que pode ser a sua CNH, certidão de nascimento ou RG. Eu optaria pelo RG ou pela CNH, mais fácil. Se esse documento tem alguma validade, tem que colocar a validade aqui. Você
daí você clica próximo, e aí essa página aqui, pessoal, ela não é obrigatória, tá? Eu até sugiro que você nem preencha, porque se você for preencher, você vai levar mais tempo, e tempo para esse tipo de visto, ele é fundamental para que você consiga ter, aumentar as suas chances de sucesso. Você vem em seguir, e aqui vem toda a parte médica. Se você tem alguma complicação, alguma condição médica que exija tratamento especial. Então ele pergunta se você tem tuberculose, você vai falar que não, atualmente. Se você responder se você responder sim em qualquer uma dessas questões, você vai ter que explicar aqui, e isso pode impactar negativamente na aplicação do seu visto. Mas, muito importante, as pessoas me perguntam, eu como Immigration Advisor, eu sempre falo, nunca minta para a imigração. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você está indo para Nova Zelândia. Porque mentir é crime. A Nova Zelândia, todo mundo sabe, está entre os países menos corruptos do mundo. Então eles não toleram nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de informação incorreta, né, em verdade. Então ele pergunta se você tem alguma condição que exija hemodiálise, alguma condição renal. Pergunta se você tem câncer ou alguma doença de coração, como também alguma doença mental, alguma condição mental, enfermidade intelectual. Se você vai precisar, durante o tempo que você estiver na Nova Zelândia, alguma hospitalização, cuidado hospitalar, ou até mesmo cuidado em casa. Tá? Aqui embaixo ele pergunta o seguinte, essa pergunta ela é bem pegadinha, tá? Ela confunde. Se nos últimos 5 anos antes dessa aplicação, você viveu num período total de 3 meses ou mais em um país que não seja considerado como baixo nível de tuberculose. É uma negativa da negativa. O Brasil ele é um país considerado com alto índice de tuberculose. Então a resposta é sim, você viveu mais de 3 meses em um país que não é considerado como baixo risco de tuberculose. E aqui vem a questão de caráter. Então aqui ele pergunta se você teve alguma sentença de prisão ou foi condenado nos últimos 5 anos. Aqui ele pergunta se nos últimos 10 anos você teve alguma condenação onde você passou mais de 12 meses em prisão. E aí, se você disser sim, também vai impactar na aplicação. Você vai ter que explicar com mais detalhes o que aconteceu aqui em termos de datas e também aqui. Se você responder sim em qualquer uma desses campos, você vai ter que explicar aqui. Aqui ele pergunta se você já foi acusado de alguma coisa, se você já foi condenado a alguma coisa, porque você pode ter sido acusado ou condenado e não ter caído em uma dessas duas perguntas aqui. Se você está sob investigação, se já cometeu algum crime contra a lei de algum país, se você já teve entrada recusada em algum país, existe uma diferença entre entrada recusada e deportação. Tá? Aqui ele pergunta se você já foi deportado. O que é ser deportado? É você ser retirado do país. Você ficou, por algum motivo, você cometeu alguma ilegalidade no país e o país te retirou, te mandou de volta para o seu país de origem. E aqui é quando você viaja para algum país e eles não permitem a sua entrada. De novo, se você responder sim, você vai precisar explicar aqui. E aí você clica próximo. E aqui ele pergunta se você já teve algum visto de Working Holiday previamente emitido. Você vai falar que não, porque se você falar que sim, você não vai ter direito a outro. Se você tem fundos suficientes para comprovar, que são os $4.200 exigidos, tem que falar que sim. Eles não vão pedir a comprovação desse valor no momento da aplicação. Eles podem pedir ou não quando você chegar no aeroporto. Aqui você vai dizer mais ou menos uma data, não precisa ser nada exato, uma data prevista para você entrar na Nova Zelândia. E se você tem fundos suficientes para comprar passagem de volta. Então esse valor aqui
eu considero normalmente em torno de 1.200 a 1.500 dólares. Esse valor é além dos 4.200 que você tem que apresentar para o visto. E aqui ele pergunta se você atende a todos os requisitos para aplicar para o visto. Você tem que falar que sim, obviamente, do contrário você não vai conseguir aplicar. E aí você vai submeter o visto. Vai aplicar aqui, vai submeter. A próxima página é a página do pagamento, onde você vai colocar os dados do cartão de crédito. Os dados que a imigração pede para o pagamento são os mesmos dados que você utiliza num pagamento online. É o número do cartão, o nome, como está no cartão, validade e o código de segurança. Então é isso, pessoal. Você viu que o formulário não é longo, ele é até simples, mas é muita gente procurando para pouca vaga. Então, quanto mais rápido você fizer, mais chances você vai ter de conseguir o tão sonhado Working Holiday Visa. A gente sabe que esse visto aí tem peso de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido bem claro para vocês. Gostou? Dá um like no vídeo. Se quiser compartilhar com um amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.